É bastante comum a pergunta: como vencer o medo? A nossa inclinação na vida é sempre em direção a um propósito de sucesso, de conquista, de realização. É sempre um propósito de vitória. Assim, nós achamos muito razoável empreendermos para vencer. Quando estamos lidando com assuntos internos, assuntos ligados a esta consciência, nós tratamos da mesma forma. Nós pensamos em termos de vitória, de como vencer aquilo que está presente em nós, que é aflitivo, que nos sustenta em uma condição interna de conflito, de dor, de sofrimento, como no caso do medo. Assim, nós temos aqui algumas coisas para investigar com você neste encontro. Primeiro, qual é o elemento presente que se vê nesta aflição? O elemento presente sou eu mesmo. Qual é a verdade sobre mim? Qual é a verdade que eu tenho sobre mim? A única verdade que eu tenho sobre mim é aquilo que conheço. O que conheço sobre mim. Mas o que é que de fato eu conheço sobre mim? Se o que eu tenho sobre mim é um conjunto ou vários conjuntos de memórias, de lembranças, o que eu tenho sobre mim é um movimento interno de recordações. É a presença do pensamento. Aqui já nos deparamos com uma outra pergunta. A primeira é como vencer o medo. A segunda é o que é o pensamento. O pensamento presente em você é a lembrança que você tem de experiências passadas, de situações registradas em você, na memória, em seu cérebro. Assim, nós temos um conjunto de recordações, um conjunto de lembranças. É o que dá formação a esta mente. Então, o que é que, de fato, eu sei sobre mim? Este mim é aquilo que o pensamento diz. Como o pensamento é a lembrança, é a memória, aquilo que eu sou é esta recordação, é esta memória. É exatamente isto que eu sou para mim mesmo e para o outro. Uma memória, uma lembrança, uma representação mental, uma imagem. É tão simples observar isto, que, na verdade, o que eu tenho sobre mim é a ideia que eu faço sobre mim mesmo. Quando alguém desafia esta imagem que eu tenho sobre mim, eu me sinto ofendido. Se, por exemplo, alguém diz que eu não sou inteligente, que eu sou alguém muito estúpido, e a imagem que eu faço sobre mim mesmo é de alguém esperto, inteligente, neste momento eu fico aborrecido. E me pergunto como ele ousa dizer isto de mim.
ou acreditar nisto sobre mim. Eu não quero ver esta imagem arranhada, ferida, tocada pelo outro. Assim, a única verdade que eu tenho sobre mim é aquilo que o pensamento diz que eu sou. Ou seja, uma autoimagem. A autoimagem é você. Portanto, você e a autoimagem é a ideia que o pensamento tem dentro da sua cabeça sobre quem você é. Em alguns momentos na vida, você se sente bem consigo mesmo. Em outros momentos, você se sente mal com você mesmo. Quando esta imagem ela está em autoapreciação, nós nos sentimos em autoestima. Quando esta autoimagem está em autodepreciação, nós nos sentimos em baixa autoestima. O que a pessoa acredita sobre ela mesma é aquilo que o pensamento tem sobre ela. Portanto, o que é o pensamento? O pensamento é a presença da memória sobre mim, sobre o outro, sobre a vida, sobre o que aconteceu, tudo o que eu já vivi, minhas frustrações, decepções, rancores, mágoas, rejeições. Tudo isso faz parte da memória. Assim como os momentos de lembranças, de prazer, de satisfação, de aceitação, de reconhecimento dos outros. A minha constituição psicológica é a pessoa, a autoimagem. Assim, o que é o pensamento? O pensamento é basicamente aquilo que a memória diz, que a lembrança guarda, que as recordações cultivam aqui na mente, que dividimos em consciente e inconsciente. Esta é a história do eu. Esta é a história da pessoa. Portanto, uma coisa aqui se torna fundamental para investigarmos quando falamos sobre o medo. Quem é este elemento que quer ter vitória sobre o medo? Que está perguntando como vencer o medo? É o elemento presente, que é o eu. Mas por que queremos ter a vitória sobre o medo? Se nada, de fato, sabemos da verdade sobre quem nós somos. Se tudo o que sabemos é aquilo que o pensamento em nós tem guardado, tem cultivado, que são meras recordações do passado. É o que temos sobre quem nós somos. Uma imagem. Nós nada sabemos sobre nós mesmos e acreditamos que nós sabemos o que é o medo. Para vencer o medo. Então aqui já temos duas coisas importantes. A primeira é que nós não sabemos a verdade presente sobre quem nós somos. Porque tudo que nós temos sobre nós são pensamentos, são conclusões mentais. E nós estamos tendo muita certeza de que estes pensamentos
Estas ideias, imagens, todas criadas pelo pensamento, de situações que vivemos no passado e que dá sustentação a esta autoimagem que está aqui, é a verdade sobre quem nós somos. Quando nos sentimos assustados, temerosos, inseguros, quando algo que não esperávamos acontece e nos coloca nesta perplexidade, neste receio, nós chamamos isto de medo. E queremos vencer o medo. Mas qual é a verdade sobre o eu? Acabamos de perceber que este eu é a pessoa, e esta pessoa é a imagem que você tem da sua história, os registros do passado. E qual é a verdade sobre o medo? Notem que o que acabamos de colocar aqui, que nós chamamos de medo, é a frustração deste eu, é a decepção deste eu, é a dor deste eu. Nós queremos vencer o medo. Na verdade, o que queremos é nos livrar desta dor. Mas aqui nós temos que também investigar. Não se trata de vencer o medo. Aqui se trata de investigar a estrutura, a natureza, a base desta frustração, desta dor que denominamos temor. É a compreensão do medo, a libertação deste eu. Sim, porque nós acreditamos que existimos como alguém, o que na verdade é uma autoimagem, e que este alguém irá se libertar do medo. Nós não compreendemos que o princípio da mente em nós, aquilo que nós chamamos de mente, consciente e inconsciente, a presença desta assim chamada consciência, que nós dividimos desta forma, em mente consciente e inconsciente, é a presença de um modelo de dualidade. A forma como você lida com a vida neste momento é a partir deste princípio de separação. Quando você tem uma experiência agradável, prazerosa, você não quer se livrar. Assim nós temos a experiência sendo agradável e temos você. Aqui está a dualidade. Aqui está a postura da mente se separando da experiência. Ela se separa quando ela é o experimentador. E quando temos uma experiência dolorosa, a mente se separa, também sendo o experimentador daquela dor. E da dor, a mente quer se livrar. Então nós temos esta base de existência da autoimagem, deste eu, desta pessoa. A base da existência da pessoa é a mente olhando a partir desta separação. Eu amo algumas coisas, eu odeio outras coisas. Eu amo o prazer,
e detesto a dor. Eu tenho alegria e tenho tristeza. Eu gosto e eu não gosto. Eu faço escolhas entre uma coisa e outra. É sempre a partir desta sensação de separação. É sempre a partir deste experimentador, deste eu no sentir. É a partir do pensador pensando, desta pessoa escolhendo. É assim que estamos lidando com as experiências. Agora podemos tocar nesta questão do medo. O que é exatamente o medo? Quando é que o medo está presente? Não é quando você se separa para rechaçar, para se recusar a olhar para a experiência, porque aquilo é desagradável? Quando é que você sente medo? Não é quando o pensamento surge fazendo uma leitura daquela experiência que está aparecendo e quer se livrar daquela experiência, sendo aquela experiência também ainda parte do próprio pensamento? Vamos esclarecer isso aqui para você. Alguma coisa ruim você não quer que aconteça. Você não quer que aconteça aquilo. É uma imagem dentro de você. É a presença de um pensamento dentro de você, lhe mostrando alguma cena de algo que possa lhe acontecer. Então nós temos a presença do pensamento, a presença daquela imagem, daquela coisa que você rejeita, que você não quer. Então você aparece nesta dualidade, como sendo alguém passivo de experimentar aquilo que o pensamento está imaginando. Nós podemos pegar inúmeros exemplos aqui. Quando é, por exemplo, que a pessoa tem medo da morte? É quando ela tem medo do futuro. E ela só tem medo do futuro porque o pensamento está criando um quadro do amanhã. O pensamento está criando um quadro do futuro para alguém, para esta autoimagem, para este experimentador, que pode viver aquela experiência amanhã ou daqui a um tempo. Então temos a presença do medo quando temos a presença da mente, nesta dualidade. O experimentador e aquela lembrança. Aquela lembrança é a experiência que ele poderá viver. O experimentador é este pensador que está pensando sobre aquilo. Assim, quando é que temos a presença do medo? Temos a presença do medo quando temos a presença da mente, neste formato de dualidade. Podemos lidar com a experiência que é a lembrança, que é o pensamento, que é a memória, sem colocarmos uma pessoa, uma autoimagem, um experimentador, um pensador, para se envolver com esta lembrança,
Desta forma, eliminamos. Notem como isto é importante. Desta forma, eliminamos a dualidade. Nós não sabemos lidar com os pensamentos, porque quando eles surgem, o sentido do eu aparece. Esta autoimagem que trazemos de nós mesmos aparece para lidar com o pensamento, para fazer algo com o pensamento. Quando aquele pensamento ou aquela imagem é agradável, esta autoimagem, a pessoa, se agarra. Quando é desagradável, ela rejeita. Assim nós estamos constantemente sendo a pessoa, sendo o pensador, o experimentador, que queremos vencer o medo. Mas repare, não há medo sem esta separação, sem esta divisão. Se você tem uma lembrança de uma doença pela qual você passou, é só uma lembrança. O medo surge, a dor do medo surge quando você, de novo, coloca este experimentador, este observador, este pensador para se envolver com aquela lembrança. Então, neste momento, a mente, nesta separação, ela se projeta para o futuro. Então, o medo está presente. Aqui nós estamos investigando a natureza do eu, a natureza do ego. E estamos nos aproximando de uma visão de liberação desta psicológica condição, porque de fato é uma condição que está presente em razão de uma desatenção para este momento presente, para um pensamento quando surge, para um sentimento quando surge, para uma emoção quando também aparece. Porque colocamos uma entidade, colocamos um personagem, colocamos este eu, este mim, nós nos colocamos dentro da experiência, sendo o experimentador desta memória, desta lembrança, ou deste sentimento, ou emoção. Como uma emoção, ou sentimento, ou pensamento, que é uma lembrança, nós estamos diante de algo que desaparece se não recebe a continuidade do eu, a continuidade deste mim. Ao colocarmos atenção sobre as nossas reações, nós podemos romper com esta dualidade. Quando isto está presente, esta atenção está presente, não há qualquer movimento. A mente não se movimenta. Se ela não se movimenta, esta dualidade cessa, ela termina. Assim nós temos o fim da autoimagem. Quando aprendemos a nos dar conta, quando ficamos cientes de nós mesmos. Portanto, quando eu não dou conta de mim mesmo, não existe esta ciência que é a visão desta movimentação do ego, desta movimentação
da ego-identidade. Aquilo que temos como base para o fim da autoimagem. Que temos como base para o fim desta ego-identidade. É a presença da atenção sobre estas reações. Há uma outra pergunta aqui importante que envolve a questão desta visão da inteligência que nos liberta da ilusão, do medo e também de todas as formas de sofrimentos psicológicos que estão presentes em razão desta dualidade, que é esta separação entre este eu e o não eu. Para ou se agarrar à experiência, quando ela é prazerosa, ou para rechaçar a experiência, quando ela é dolorosa. Existe um elemento aqui fundamental para compreendermos. É a diferença entre a presença de um olhar direto, de pura inteligência, para o momento presente, naturalmente sem a presença deste pensamento psicológico, deste modelo de pensamento egóico, e a presença deste pensamento. Quando temos a presença deste modelo de pensamento egóico, nós temos a presença de um pensador. A sensação que você tem como pessoa é de alguém pensando, como de alguém sentindo, como de alguém fazendo. Mas quando eliminamos a ilusão desta identidade, a ilusão deste personagem, quando eliminamos a ilusão desta autoimagem, nós estamos diante do pensar. Nós não sabemos lidar com o momento presente, porque não sabemos sentir sem o eu. Não sabemos lidar com o momento presente para uma ação sem este fundo de memória, que é o eu. Assim como não sabemos lidar com o pensamento, sem darmos a ele esta continuidade do pensador. Portanto, qual é a verdade do pensar? O que é a verdade do pensar? O que é ter clareza, lucidez, inteligência para lidar com o momento presente, com o que quer que esteja surgindo aqui, por exemplo, a presença do pensamento? A presença do pensar é a beleza de uma aproximação da vida sem o passado, sem o pensamento. Esta sociedade, este mundo, nos ensinou o que pensar, mas não nos mostraram o que é o pensar. Não nos mostraram o que é o sentir, assim como o que é o agir. O nosso modelo de pensamento é a partir do pensador. Assim nós estamos sempre tirando conclusões sobre a vida, sobre o que está aqui e agora. Nós não sabemos lidar com o momento presente porque o nosso olhar é o olhar do pensador. De quem gosta, de quem não gosta, aceita, rejeita, escolhe, concorda, discorda, gosta, não gosta, deseja, teme. É sempre a presença do eu, é sempre a presença desta autoimagem envolvida
no momento presente, com a experiência, com aquilo que está aqui. Estamos trabalhando juntos aqui. É uma nova visão da vida, livre do passado, livre desta autoimagem. É a presença do despertar da consciência, é a presença da real visão de Deus. Quando temos a presença da meditação, a partir do autoconhecimento, algo novo surge. E este algo novo é o fim do passado. É o fim da ideia de alguém presente, que é esta autoimagem. Então, há uma realização possível. É a visão da realidade, daquilo que é você, em sua natureza divina, em sua natureza real. Você em seu estado real, você em seu estado natural, é a presença do amor, da liberdade, da felicidade, desta ciência de Deus. Porque esta mente dualista, esta mente em dualidade, não está mais presente. Esta é a presença de um novo sentir, de um novo pensar, de um novo agir, livre da mente egóica, livre do pensamento. É o que estamos juntos aqui trabalhando nos finais de semana. Nós temos 2 dias juntos, sábado e domingo. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar dos encontros online que nós temos. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O que é o medo? O medo é a presença do pensamento. Não há qualquer separação entre o medo e o pensamento. Quando é que você sente medo? Não é quando o pensamento está presente, criando a imagem de algo ruim que possa acontecer a você? Não existe tal coisa como o medo e a ausência do pensamento?